Amém? Irmãos, eu quero ser breve, como falei, e meditando hoje num culto como esse, que é véspera, né, de Natal, amanhã, muitas famílias vão estar celebrando o Natal do dia 24 para o dia 25, e me ocorreu falar um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus. A Bíblia não fala sobre a data que Jesus nasceu. Amém, irmãos? Então, no século IV, ano 300 e alguma coisa, foi instituída a data de 25 de dezembro, com a celebração do nascimento de Cristo. Na verdade, a data que ele nasceu não importa muito, importa é que ele nasceu, amém, irmãos? Graças a Deus que ele veio a essa terra. Mas eu separei aqui alguns textos da palavra que falam sobre isso, que a gente possa pensar um pouco naquilo que foi falado na época do seu nascimento, que Deus falou através dos seus anjos, através das pessoas que estiveram próximas ali a este evento, a este grande evento, e nós podemos ver diante de Deus, ver diante do Senhor, como Ele tratou toda essa questão e nós podemos aprender com isso. Amém? O primeiro texto que eu separei está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 28. Aqui fala quando o anjo veio conversar com Maria, o anjo Gabriel, ele apareceu para Maria e ele começa um diálogo com ela a partir do versículo 28. Lucas, capítulo 1, verso 28. O anjo, aproximando-se dela que é Maria, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se eu sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, a linguagem do anjo nesse trecho mostra para Maria que Jesus é o Messias, o Cristo, tão esperado pelo povo judeu. Não é como nós vimos aqui, ele é o filho de Davi, que vai reinar para sempre. Irmãos, para mim foi uma grande descoberta quando eu me aproximei de Jesus, me aproximei da igreja, comecei a estudar a Bíblia, e para mim foi uma grande descoberta, entender que Jesus sempre existiu. Na minha cabeça, antigamente, eu achava que Jesus ele nasceu de Maria, e a existência de Jesus começou ali. Na verdade, Jesus ele sempre existiu, Jesus é Deus, ele é eterno, amém? Na verdade, o que aconteceu? Jesus simplesmente ele se encarnou, ele assumiu a forma humana. Por isso que ele não foi gerado, não é do homem e da mulher, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele foi simplesmente colocado no ventre de Maria, para que ele pudesse assumir a forma de homem. Então Jesus ele já existia, ele não foi criado ali. Para mim foi uma descoberta muito grande isso. E nós vemos aqui quando o anjo fala com ela, ele fala assim: olha, ele é o filho de Davi, ele vai reinar para sempre. Então aí já denota que Jesus estava cumprindo uma profecia do Antigo Testamento, onde o Messias, ele era prometido, e muitos aguardavam o Messias. Na verdade, queridos, na época aqui que Jesus nasceu, o Messias era extremamente esperado. Se você for lembrar lá de João capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, e ela fala assim: onde é que nós vamos adorar? Aqui nessa fonte? Ou vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém? Os nossos pais dizem que nós temos que adorar aqui, né? Onde que nós vamos adorar? E Jesus fala para ela, fala assim: olha, chegou a hora que não vai ser nem aqui e nem lá, porque Deus espera, né? Deus está buscando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher fala para Jesus assim: eu sei que o Messias virá e ele vai anunciar todas as coisas. Ou seja, ela tinha uma expectativa da vinda do Messias. Ela fala assim: eu sei que o Messias vai vir e ele vai falar coisas para nós, as coisas novas, tudo aquilo que nós precisamos saber. E Jesus fala para ela: eu sou o Messias, né? Eu que estou falando com você. Então havia uma expectativa, e quando o anjo aparece para Maria, ele fala assim: olha, este vai ser o filho de Davi. Um outro trecho que eu separei está lá em Mateus capítulo 1,
versículo 18 em diante. Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, quando a gente pega este trecho da palavra, da mesma forma que relata um outro tipo de conversa do anjo com Maria, e ele fala assim, olha, perdão, aqui é o anjo falando com José, né? Maria já estava grávida, José estava prometido para casar com Maria, mas ele ainda não havia tomado ela como esposa, e quando ele descobriu que ela estava grávida, a Bíblia diz que ele pensou em deixá-la, ir embora secretamente. Mas aí o anjo apareceu para José e começou a conversar com ele, falou assim, olha José, não temas, porque o que foi gerado nela é do Espírito. Ele vai se chamar Jesus, e ele fala, vai se chamar Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Por que ele vai salvar o povo do pecado? Por que ele vai chamar Jesus? O que significa Jesus? A palavra Jesus. A palavra Jesus significa o Senhor salva. Amém, irmãos? Então, a palavra Jesus no hebraico, Yeshua, significa o Senhor salva. Ele será chamado Jesus, porque o Senhor salvará o seu povo do pecado deles. Então, aqui já está o primeiro impacto. Quando fala com Maria, ele vai reinar para sempre. Ele é o filho de Davi que vai reinar para sempre. Aqui ele está dizendo, ele vai salvar dos pecados. E outra coisa que ele diz, que vai cumprir uma profecia que foi dita lá por Isaías, lá no capítulo 7, Isaías verso 14, uma profecia que estava ali dizendo, né, que a virgem vai conceber, dar à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Jesus está conosco todo o tempo. Lá em Mateus capítulo 28, a última frase do Evangelho fala assim, eis que eu estarei convosco o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então veja que começa aqui o Evangelho de Mateus dizendo que Jesus vai nascer, o Emanuel, Deus conosco, e termina o Evangelho quando Jesus diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus é Deus conosco, Ele nasceu para ser um Deus presente na nossa vida. O que outras passagens dizem a respeito do nascimento de Jesus? Em Lucas capítulo 2, versículo 9, quando José e Maria foram, para Belém, num alistamento que teve ali, num censo, quando eles chegaram em Belém, não havia lugar no estaleiro, na estalagem, não havia lugar ali no hotel, então eles ficaram num celeiro. Quando Jesus nasceu, foi colocado numa manjedoura, e de repente havia alguns pastores no campo, e anjos um anjo desceu e começou a falar com eles. Lucas capítulo 2, versículo 9, diz assim, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal, encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqui nós vemos que há uma nova, acrescentando algumas coisas, já uma nova característica do nascimento de Cristo,
Os anjos aparecem louvando a Deus ali para aqueles pastores, uma multidão de anjos, dizendo glória a Deus nas maiores alturas. E aqui ele diz, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Veja que os anjos apareceram ali dizendo que Deus quer bem ao homem, Deus quer bem às pessoas, Deus Ele ama a humanidade, Deus Ele quer fazer bem, Ele fala paz a quem Deus quer bem. Paz, Deus quer paz para você, para mim. Jesus nasceu, irmãos, lá em Isaías diz que Ele é o príncipe da paz. Amém? Um menino nos nasceu, lá em Isaías capítulo 9, um dos títulos do Senhor Jesus é o príncipe da paz. Você tem paz na sua vida? Você tem paz nos seus relacionamentos? Você tem paz no seu dia a dia? Você tem paz com o seu passado? Você tem paz com o seu futuro? Você tem paz agora na vida que você vive? Está tudo certo? Jesus é o príncipe da paz, Ele veio para nos dar paz. Deus quer bem aos homens. Deus, outra tradução diz, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Irmãos, é maravilhoso que a Bíblia diz que Deus nos dá o seu favor. Muitas vezes nós queremos cair no favor de alguém, cair nas graças de alguém, pensamos, como seria bom, a pessoa pensa, como seria bom se de repente o presidente da empresa me achasse e eu caísse nas graças dele, ele poderia conceder o seu favor a mim e eu ser promovido, acontecer alguma coisa. Eu lembro de um rapaz que eu acompanhei certa vez na igreja, muitos anos atrás, e ele trabalhava na GM, e ele era assim, um auxiliar na GM, alguém que estava fazendo o Senai, e ele tinha um cargo muito tranquilo ali, assim, na linha de produção, e num feriado ele foi trabalhar, chamaram ele para trabalhar naquele feriado, e ele ficou ali no lugar da manutenção, que era a parte de engenharia, e ele não tinha nenhuma formação, ele estava começando a estudar, e naquele dia travou lá a linha de montagem da GM, travou, e chamaram ele, não tinha ninguém, e só ele não sabia nada, e estava ali um chefe, que provavelmente também não sabia, e o chefe estava lá, porque chamaram, e aí o cara chegou lá diante de uma máquina, do computador, naquela época o computador, ele nem mexia, e ele falou assim, a única coisa que eu sabia fazer no computador, era dar um Ctrl Alt Del. Quem sabe o que é dar um Ctrl Alt Del no computador? Era a única coisa que eu sabia fazer, era dar um Ctrl Alt Del no computador. Na hora que eu vi aquele negócio tudo travado, as linhas de produções travadas, todo mundo ali, aquele alvoroço, e não tinha ninguém, porque era um feriado, me chamaram, e o chefe olhando, eu sentei e comecei a suar diante daquele computador, e eu pensei, eu vou dar um Ctrl Alt Del, seja o que Deus quiser. E ele deu um Ctrl Alt Del, irmão. A hora que a máquina, aquele computador antigo, faz tempo essa história, a hora que voltou, reiniciou o computador, aí destravou, começou tudo a funcionar. Aí o chefe olhou para ele, rapaz, gostei de você. Ele caiu no favor daquele chefe, e ele foi alçado à equipe de manutenção. Começou a fazer um curso, e ele cresceu na fábrica por conta disso, irmão, por conta de um Ctrl Alt Del. Amém? E ele falou assim, ele falava para mim assim, Marcelo, eu caí nas graças do cara lá, o cara me chamou, e eu mudei, eu trabalhava lá na linha de produção, lá no último, e ele me levou para uma equipe de manutenção, meu salário aumentou, quase dobrou, e eu comecei a me preparar, e hoje eu trabalho na área de manutenção, na área de engenharia. Muito antiga essa história, mas porque caiu nas graças. Às vezes nós ficamos pensando, como seria bom se alguém me achasse, como se alguém pudesse ver o meu talento, ou se alguém pudesse ver algo que eu sei fazer, como seria bom cair nas graças de alguém poderoso. Eu quero dizer para você, que o Senhor concede o seu favor para nós, amém? Você caiu nas graças do Senhor, amém? Então você pode ter tudo que você precisa. Você pode ter o perdão que você precisa, você pode ter o favor que você precisa, nós podemos ter tudo o que precisamos, sabe por quê? Porque Deus simplesmente olhou para nós, Deus foi com a nossa cara, Deus foi com a sua cara, irmão. Eu não sei o que Ele viu em mim, nem Ctrl Alt Del sabia dar, mas Ele gostou de mim, e eu estou aqui feliz por isso, né? Restaurado, perdoado, amém? Então Deus concede a sua glória. Há um outro caso aqui, em Lucas capítulo 2, versículo 27, quando havia um homem ali, Simeão, já um senhor, já velho, né, entrado em dias, e ele estava sempre no templo ali em Jerusalém, adorando a Deus, e levaram Jesus para Jerusalém, e esse Simeão,
ele foi movido pelo Espírito, porque Deus falou com ele que ele não ia morrer sem ver o Cristo do Senhor. Antes, ele veria o Cristo do Senhor. Então, capítulo 2 do Evangelho de Lucas, verso 27, diz assim: movido pelo Espírito, foi ao templo. Está falando de Simeão. Movido pelo Espírito de Deus, Simeão foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Ele, em outras palavras, disse assim: agora, Senhor, eu posso morrer, porque eu já vi a sua promessa. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Versículo 31, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Veja que aqui acrescentou algumas verdades a mais. Mateus, disse ali que ele iria reinar sobre o povo de Jacó, sobre o povo judeu. Um pouco mais para frente fala assim que ele nasceu e para conceder paz aos homens, a quem Deus quer bem, é o favor de Deus. A gente vai vendo coisas sendo acrescentadas, e aqui Simeão, quando pegou aquele menino no braço, diz que ele era preparado diante de todos os povos, não era mais apenas para os judeus. E Simeão cita um texto do Antigo Testamento com Jesus nos seus braços, o Salvador, o Cristo, o Filho de Deus, aquele profeta, Simeão, tomou aquele menino nos braços, olhou para ele e falou assim: esse aqui é luz para a revelação aos gentios. Quem são os gentios? Os gentios somos nós, irmãos, que não somos judeus. Qualquer um que não é judeu é chamado de gentil na Bíblia. Então, Jesus também ele é luz para a revelação aos gentios, mas para revelar o que, irmãos? O que Jesus quer revelar para nós? Que Deus nos ama, que Deus quer ter paz conosco, que o Senhor quer nos perdoar, que nós não fomos criados para ter uma vida miserável, que nós não fomos criados para estar submisso às drogas, à prostituição, à mentira, à corrupção. Nós não fomos criados para isso. Qual é a revelação que Jesus traz? A revelação que Jesus traz é que Deus nos ama e nos libertou de todo mal, nos trouxe perdão, embora nós não desejássemos. Irmãos, eu não queria saber de Deus. Eu não queria saber de Deus. A última coisa que eu queria era amarrar meu burro numa igreja, irmãos. Era a última coisa que eu queria. Eu queria era curtir a vida. Achava que curtir a vida era o melhor que Deus poderia me dar. Quando, na verdade, o melhor que Deus poderia me dar era o perdão dos meus pecados, uma nova vida, restauração, algo novo para viver. Amém? Então, queridos, quando a gente vê isso aqui, Simeão dizendo ele é salvação para todos os gentios, diante de todos os povos. Amém? Outra coisa que eu queria comentar com os irmãos, o que o próprio Senhor Jesus disse sobre a sua vida, sobre a sua vinda para cá. Lá em João 3,16, um texto que a igreja conhece. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem falou isso foi Jesus, irmãos. Jesus falou isso numa conversa que ele estava tendo com um cara do Sinédrio, chamado Nicodemos. Ele teve essa conversa com esse homem do Sinédrio. E nessa conversa ele falou isso sobre ele mesmo. Jesus falou isso sobre si mesmo. Então nós temos duas perguntas para fazer para esse texto. Por que Jesus veio? E para que Jesus veio? Para quê? Por quê e para quê? Duas perguntas nós podemos fazer esse texto. A primeira pergunta nós podemos responder da seguinte forma: por que Jesus veio? Porque Deus tanto amou o mundo. Por quê? Porque Deus amou o mundo. É por isso que Jesus veio. Por causa do amor. Quando eu leio isso aqui, eu vejo Deus tanto amou o mundo que Ele precisava fazer algo. Deus tanto amou o mundo que Ele precisava fazer alguma coisa. Eu lembro de situações com as minhas filhas, com a Fernanda, com a Flávia. Eu lembro de situações que me fizeram agir. Amém, irmãos? Me fizeram agir. Porque nós somos movidos pelo amor.
Eu lembro um dia, já contei aqui para os irmãos, eu lembro que a Flávia chegou com a bochecha toda roxa. A Flávia tinha 3 anos de idade, chegou da escola com a bochecha roxa. Aí eu perguntei para a professora o que aconteceu. Ela falou assim, é que tem um menino aqui que mordeu ela. Imagina, um menino morder seu filho. Aí o meu coração já veio aqui na boca, né, irmãos? Eu falei assim, esse negócio está errado, né? Não, mas eu vou tomar cuidado aqui, tudo bem, tudo jóia. Deixei na escola, passou uma semana, cheguei lá de novo. A minha filha com a bochecha roxa de novo. Aí eu perguntei para a professora, o que aconteceu? A Flávia vivia roxa, irmãos. Né, filha? Vivia com a testa roxa, com o queixo roxo, com tudo roxo. Ela vivia batendo em tudo. Enquanto ela se batia, estava tudo certo. Mas o menino morder a bochecha da minha filha a ponto de ficar roxo, estava errado. Eu não gostei. Aí eu perguntei para a professora, o que aconteceu? Ah, é que o menino mordeu de novo. Quando eu vejo, ele já está grudado na bochecha dela. Já. Né? Tem a bochechinha bonitinha, né? Dá vontade de morder. Mas aí eu, como pai, irmãos, como pai, eu falei assim, não. Qual pai que gosta de ver o seu filho com a bochecha roxa, que está sendo mordido por outra criança? Aí eu falei, não, eu tenho que agir. O que eu podia fazer? Eu podia bater no menino, irmãos? Não. Né? Eu podia tirar o menino da escola? Também não. Mas me levou a agir. O que eu fiz? Eu orei. Falei assim, Senhor Deus, ou esse menino para de morder a minha filha, ou não sei, os pais dele vão ser transferidos, ele vai mudar de escola. Eu sei que passou uma semana, o menino saiu da escola. Eu não sei o que aconteceu, irmãos. Mas o menino saiu. Por quê? Porque o meu amor de pai me fez agir em favor da minha filha. Amém? O meu amor demandou de mim uma ação. Outra vez eu estava em Ubatuba, acho que a Flávia, você estava grávida, eu não lembro se a Adriana estava grávida da Flávia, eu lembro que a Fernanda era pequenininha, e eu estava em Ubatuba, sabe esses parques de roda gigante, que tem aquelas barraquinhas de algodão doce, aqueles negócios que você dá tiro para derrubar a caixinha de fósforo, aquelas coisas. Estava num parque desse lá em Ubatuba, com a Adriana. Estava conversando, e a Fernanda ali, andando ali, e eu aqui conversando no parque, cheio de gente, e a Fernanda andando ali, conversando, e eu aqui, né, e a Fernanda brincando, de repente, irmãos, eu tinha encontrado uns amigos, de repente, a hora que eu vi, tinha um cara no meio da multidão, ele saiu correndo, pegou a Fernanda, e foi correndo com a Fernanda no colo, assim, você imagina, você está num parque, uma multidão, e de repente um camarada sai correndo, cata sua filha no colo, correndo com ela no colo, irmão. Quem imaginou a cena? E eu sei que ele pegou minha filha, foi, e ele tropeçou, caiu. E ele caiu por cima dela. Irmãos, eu não vi mais nada. A hora que eu vi, eu estava com as 2 mãos no cangote dele, tirando ele de cima da Fernanda. E ele, não, desculpa. Eu falei assim, cara, o que você... E aí ele falou assim, não, é que eu lembrei que eu tinha um compromisso, saí correndo e eu tropecei na sua filha. Eu falei assim, cara, some daqui, porque eu não respondo por mim. E ele pegou e foi embora. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós que somos pai e amamos, o amor nos faz agir, amém, irmãos? O amor nos faz a tomar uma atitude, a mudar aquela situação, uma situação ruim, onde uma pessoa que você ama está ali debaixo de uma situação, presa numa angústia, numa coisa que talvez ela não tenha forças para viver, para sair. Então o amor nos faz agir. E quando eu vi, eu já estava lá em cima do cara. Eu não bati nele, não sei como, irmãos, é porque eu sou crente mesmo. Né? Mas eu lembro que sumiu, ficou preto. A hora que eu lembrei, eu já estava em cima do cara já. E o pai faz isso. Amém? A gente faz isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que Ele deu o seu Filho. Eu quero dizer algo. Deus amou tanto a sua vida, que Ele precisou fazer algo. Deus amou tanto o homem que Ele criou. Deus amou tanto a sua criação, que Ele não queria que nós, como homens e mulheres, como a raça humana, ficássemos totalmente separados dEle para sempre. Ele não queria, irmãos, que nós fôssemos para um lugar de eterno sofrimento. Mais do que isso, Ele não queria, queridos, que nós tivéssemos uma vida que não o glorificasse, uma vida totalmente presa, totalmente corrupta. Então Ele amou tanto a gente, que Ele olhou para a nossa situação e falou assim, eu preciso fazer algo para mudar a vida do Paulo, eu preciso fazer algo para mudar a vida do Rodolfo, eu preciso fazer algo para mudar a vida do Murcha, eu preciso fazer algo para tocar na vida da Calu, eu preciso fazer algo para mudar a história do Mateus, eu preciso fazer algo para mudar a história do Alessandro, eu preciso fazer algo
para salvar o João e a Judite. Eu preciso, sabe, porque eu amo o mundo, eu amo a minha criação, eu preciso fazer algo para mudar a história deles. Então, por causa do seu amor, que Ele amou tanto o mundo, Ele enviou o seu Filho. Jesus falou isso. E Ele enviou o seu Filho. Para que Ele veio? A segunda pergunta, por quê? Porque Deus amou. A segunda pergunta é, para quê? A resposta está no versículo 17. Para quê? O versículo 17 diz o que, irmãos? Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Por quê? Por causa do seu amor. Para quê? Para salvar. Não para te condenar, mas para te salvar. Lucas 19:10 diz assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio morrer por nós. Jesus disse lá em Marcos 10:45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando nós olhamos esses poucos textos que nós separamos essa noite, eu já estou terminando. E eu quero terminar aqui meditando um pouco naquilo que nós lemos. Não é? Por que o nome dele é Jesus? Porque ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus significa o Senhor salva. Emanuel, por quê? Porque significa Deus conosco. Lemos também que os anjos falaram que Deus quer bem aos homens. Vimos que Simeão disse que Deus levantou Jesus como uma salvação preparada diante de todos os povos, diante de todas as pessoas. Por que Jesus foi enviado? Porque Deus amou tanto o mundo que Ele precisava fazer algo. E para que Jesus foi enviado? Não para julgar, mas para salvar o mundo. Nós pensamos muitas vezes em Deus, e Deus vai julgar todas as coisas, amém, irmãos? Nós sabemos disso, que Deus vai julgar. Mas muitas vezes, nós devemos colocar o nosso coração e a nossa atenção de que esse mesmo Deus que julga, que vai nos julgar, é aquele que enviou o seu Filho para nos salvar. E Jesus veio não para julgar, mas Ele veio para salvar. A palavra de Deus diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, irmãos? Então a misericórdia, Jesus veio por causa do seu amor, por causa da misericórdia de Deus por nós. A misericórdia veio na pessoa de Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos, deixasse o Espírito Santo ministrar o teu coração. Por que que Jesus veio? Ele nasceu, irmãos. Por quê? Porque Deus tanto amou o mundo. Se você puder sair só com esta mensagem no seu coração daqui, se você puder sair daqui incomodado com esta verdade, que Deus ama você a ponto de fazer com que Ele tomasse uma atitude, de enviar o seu Filho, e Jesus nos ama tanto, que Ele foi tomar o nosso lugar naquela cruz, a condenação, morreu em nosso lugar. Se nós pudéssemos sair daqui só com esta certeza do amor de Deus, do cuidado de Deus sobre nós, e meditar, será que a minha vida, ela tem sofrido a consequência desse amor de Deus? O amor de Deus mudou a sua vida? Porque Deus amou e Ele fez algo para que a sua vida fosse transformada. E a sua vida foi transformada em resposta ao amor de Deus ou não? A sua vida tem sido transformada em resposta ao amor de Deus ou não? Quando nós olhamos, nós entendemos que Deus nos amou e Ele tomou uma atitude. E a atitude que Ele tomou foi para mudar a nossa vida, para transformar a nossa história. Hoje, enquanto nós cantávamos aquela música que o véu que separava já não separa mais. Eu lembrei, irmãos, lá da minha conversão, nós cantávamos muito essa música, lá em 1990, quando eu me entreguei a minha vida ao Senhor. Eu lembrei, irmãos, eu chorei aqui de alegria, de ver que o Senhor tem me sustentado todos esses anos.
de agradecer ao Senhor, porque valeu a pena o seu trabalho, valeu a pena o seu sacrifício na cruz, porque Ele transformou minha vida, curou o meu casamento, restaurou a minha vida, restaurou a vida da minha esposa, tem cuidado das minhas filhas, tem cuidado dos meus genros, tem cuidado da nossa casa. Temos adorado a Deus todos esses anos, temos estado na sua presença, a sua misericórdia tem se renovado sobre nós. Quantas lutas, irmãos, quantas angústias e quantos salvamentos, quantas curas, quantos livramentos, quantas coisas Deus tem feito. Ele tem sido fiel todo este tempo. E eu agradeci a Deus porque o seu amor tem transformado a minha vida. Não foi o meu trabalho, não foi aquilo que eu fiz, mas foi porque Ele me amou. Não foi nada que eu fiz. Eu não tenho nada que pudesse atrair um Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o universo, o Deus que sabe todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Eu não tenho nada que pudesse atraí-lo. Ao contrário, Ele que me atraiu com seu amor. Embora eu tivesse sido bastante resistente a entregar a minha vida a Ele, mesmo assim Ele me atraiu. Ele me atraiu. E quando eu vi, eu estava completamente apaixonado por Ele. Completamente apaixonado por esse Deus amoroso. Um Deus lindo. Que tem poder para transformar, para perdoar o pecador e para transformar as nossas vidas. Por causa do seu amor, Ele agiu. Agora eu quero perguntar a você, e você, qual é a ação que você vai ter diante do seu amor? Qual é a resposta que você vai dar a Ele? Sim, Jesus, eu também te amo, eu quero te conhecer. Ou qual é a resposta que nós vamos dar? Olha, Jesus, obrigado pelo seu amor, mas eu tenho coisa melhor para fazer, não me interessa, o seu estilo de vida não me interessa. Qual a resposta que vamos dar ao Senhor nessa noite? Eu queria que toda a igreja pudesse falar para o Senhor: Senhor Jesus, em resposta ao seu amor, eu também quero amar o Senhor, amém? Fala isso para eles: em resposta ao seu amor, eu também quero te amar. Em resposta ao teu amor, eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver os teus projetos, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, porque isso vai glorificar o Senhor. Quantos pastores ministram uma canção, queria convidar você a ficar de pé.